Agora tem assunto sério aqui no nosso programa, nada de vergonha, de ficar com o nariz torcido. Ai, Tati, mas a gente vai falar sobre isso? Sim, nós vamos falar sobre isso. Tema da entrevista de hoje: cocô. Intestino preso. Quero saber de você de casa. Você vai ao banheiro todo dia? Não. Às vezes você fica 2, 3, 4 dias sem ir ao banheiro? Vamos entender melhor esse funcionamento do nosso intestino e, principalmente, conhecer os alimentos que pioram a prisão de ventre e os grandes aliados para ajudar o nosso intestino a funcionar direitinho como deve ser, né? A forma mais correta do nosso intestino funcionar. Eu quero agradecer muito a presença da nutricionista Jéssica, está aqui hoje conosco, Jéssica Cantador. Isso mesmo. Seja bem-vinda, viu, Jéssica? Obrigada. Primeira vez, né? Isso, primeira vez. Seja a primeira de muitas. Se Deus quiser. Jéssica, muitas pessoas têm vergonha, né, de falar, ai, Tati, mas a gente tem que falar se vai ao banheiro ou não vai ao banheiro. Vamos conversar disso também, porque a saúde do nosso intestino é importantíssimo. Com certeza, é muito importante. Me chamou muita atenção alguns telespectadores se manifestando que às vezes passam dias sem ir ao banheiro. Até que ponto isso pode ser prejudicial? E o que seria o funcionamento ideal e normal do nosso intestino? Certo. Então, como esse assunto é um tabu muito grande, então as pessoas realmente não sabem o que é o normal, o que é o certo, o que não é. E é muito comum as pessoas ficarem com, assim, 3 dias sem ir, dia sim, dia não. Até 4, né? Até 4 dias. E como elas não sabem o que é o normal, para elas isso é normal. Então, aí fica com esse incômodo, às vezes fica irritado por causa disso, mas não sabe o que fazer. Então, assim, isso é muito prejudicial para a saúde, né? Porque o normal seria realmente ir todos os dias, porque pensando aí que tudo que a gente come, né, a gente vai ter que aí eliminar o que a gente não vai absorver. Então, quando a gente não vai todos os dias ao banheiro e come todos os dias, quer dizer que alguma coisa não está funcionando legal, né? Então, pensando aí que essas pessoas que chegam a 3 dias sem ir ao banheiro, a gente tem que averiguar o que está acontecendo, porque alguma coisa ou a digestão não está legal, ou a alimentação não está legal. Então, é bem preocupante esses casos. Ficar 3, 4 dias sem ir ao banheiro, então não é normal. Tem que ser investigado. Tem que reverter essa situação. Com certeza. Fora o incômodo que as pessoas têm também, né? Então, eu, graças a Deus, vou todo dia, mas deve dar uma dor de barriga para quem não vai, não é, certeza. gente? Porque vai acumulando. Até as pessoas, quando vão viajar, às vezes mudam muito o ambiente, então acabam não indo ao banheiro justamente por causa dessas situações ou de estresse, né? Que tem vergonha de ir ao banheiro numa casa que não conhece. Então, existem algumas situações que a gente acaba realmente não indo, mas normalmente a gente deveria ir todos os dias. E mulher sofre muito nisso, né? Acho que até mais que os homens, né? Com certeza. Vai viajar, intestino prende. É muito comum. As mulheres no consultório falam. Quando tá na semana normal, vai certinho. Agora, quando vai viajar e fica dias sem ir no banheiro. Vamos conhecer quais são os alimentos que pioram a prisão de ventre. Se você já tem tendência, se você não costuma ir todos os dias no banheiro, presta atenção nesses alimentos, que é bom você rever aí, né, o consumo e a quantidade de alimento consumido. Olha só. Os alimentos mais prejudiciais, pensando no intestino preso: o alto consumo de proteína animal, o excesso de açúcar, os carboidratos refinados, que é o arroz branco, macarrão... Massas, bolos, bolachas, isso. Tá. Os alimentos industrializados, né, de forma geral, corantes artificiais, conservantes. E aí chama atenção, porque a maioria dos produtos industrializados, né, aqueles que estão nas prateleiras do supermercado, tem corante e tem conservante. Sim, a maioria deles tem, né? É muito difícil você achar um que não tem. Então, assim, já essa parte de alimentos industrializados, você já tem consumo de todos esses outros itens. Então, conservante, aromatizante, corantes, esses aditivos, adoçantes, né? Isso, aditivos químicos que acabam aí prejudicando o funcionamento intestinal e também várias outras coisas, né? E agora a gente vai mostrar para vocês os grandes aliados, né? O que vale a pena a gente aumentar o consumo e preferencialmente consumir aí todos os dias. Olhem só. Vegetais, fibras, os cereais integrais, frutas com cascas, sementes, iogurte e muita água. E no inverno muitas pessoas reclamam, né? Ah, Tati, mas eu não sinto sede, né? Eu não tenho sede no inverno. Mas tem que se forçar e obrigar a tomar, né? Exatamente. Aí no inverno, por causa da temperatura, então a gente não soa muito. Então é muito importante se policiar em tomar bastante água, porque isso vai ter uma influência tanto aí no funcionamento intestinal,
quanto em outros aspectos da saúde, né? Então, pele, cabelo, hidratação. A água é muito importante para o funcionamento do coração, da musculatura. Então, todo o corpo precisa de muita água, então tem que tomar muito cuidado. Mas mesmo assim, algumas pessoas que ainda tomam muita água ainda acabam tendo esse desconforto de não conseguir ir ao banheiro todos os dias. Porque não é só a água que a gente precisa. É um conjunto, né? Conjunto. E a gente viu ali na tela também a questão das fibras, né? Consumir bastante fibra, alimentos ricos em fibra, mas não adianta a gente consumir alimentos ricos em fibra e não consumir a água. Com certeza. Os dois têm que estar obrigatoriamente juntos, Isso, né? Se aumentar a quantidade de fibra, então tem que aumentar ainda também a quantidade de água. Porque quanto mais fibra a gente come, mais água a gente precisa para absorver e eliminar. A gente tem mais uma telinha com algumas dicas e eu queria muito aí comentar cada uma delas com vocês de casa. Aumentar a ingestão de frutas, e aí preferencialmente com casca, porque vai ajudar muito o seu intestino a funcionar melhor. Beber bastante líquidos, que a gente acabou de reforçar, especialmente a água. Evitar bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica prende. Prende, porque quando você ingere muito álcool, você tende a eliminar bastante líquido. Então, você desidrata bastante e se você não repõe essa água, isso vai tender a prender também o intestino. Então, o consumo de bebida alcoólica está muito relacionado a isso também. Ali a gente tem também o tópico, evite alimentos que aumentam a produção excessiva de gases. Isso. Quais seriam esses principais alimentos? Então, algumas pessoas têm dificuldade de digerir alguns alimentos. Então, por exemplo, feijão, soja, grão de bico, esses alimentos eles são fermentáveis. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque cada um reage de uma forma diferente. Então, pode ser que para mim o feijão não dê esses sintomas, mas para você sinta. Então, tomar cuidado e observar quais alimentos que te dão esse desconforto. Tem gente que sente muito gases com feijão. Eu até recomendo para essas pessoas que têm realmente essa sensibilidade a não consumir no período da noite, que a gente demora um pouquinho mais para digerir. Então, eles são bem fermentáveis no intestino, as bactérias fermentam bastante com esse tipo de alimento e acabam causando mais gases aí e mais desconforto. Para quem já tem essa sensibilidade, né? E o deixar de molho funciona também, né? Funciona. Jéssica, para a maioria das pessoas, você deixar, né? E aí não é deixar meia horinha, uma hora não. Tipo, deixa de molho, às vezes vai dormir à noite, deixa a noite inteira. O feijão, o grão de bico, eu amo o grão de bico, lentilha. No meu caso, ajudou demais. Deixa ele de molho. Reduz bastante. Você pode ver que depois, no outro dia, você tá cheio de bolinhas de ar em cima da água. A água fica cheia de bolinhas, né? Isso, porque reduz aí a substância que fermenta no intestino, que a gente chama de antinutriente. Não é que ele atrapalha a absorção de alguns nutrientes justamente por conta dessa alta fermentação. Então, você deixar esses alimentos de molho ajuda bastante a reduzir aí esse desconforto de gases. Perfeito. Temos mais algumas dicas na tela, olha só, vamos ver as finais. Não utilizar laxantes por conta própria, isso é um perigo. E é muito comum. E não pode, viu, gente? É só quando for fazer algum exame, é com prescrição médica. Pratique atividade física, o exercício é excelente, né? Para ajudar o nosso intestino a funcionar direitinho. Quem pratica sabe do que eu estou falando, é um espetáculo. Muito bom. Descasque mais, desembale menos, que é essa questão dos industrializados que nós comentamos, né? Isso. A alimentação como um todo, né? Não só no aspecto do intestino, ela vai ser muito prejudicada por alto consumo de industrializados. Então, aí as pessoas me perguntam, né, o que eu faço para melhorar? É muito mais simples do que a gente imagina. Então, é realmente comer a comida de verdade. Aquilo que vem da terra, aquilo que não passa pela indústria, né, que tem ali os nutrientes, que tem as defesas e que tem as fibras naturais. Então, você pode consumir, por exemplo, um cereal integral que tem fibras que veio da indústria. Tem fibra ali, mas só tem a fibra e aí tem conservantes, tem outros aromatizantes. Então, esses outros compostos vão atrapalhar, né? Então, quanto mais a gente consumir alimentos de verdade, cozinhar mais, né, preparar os nossos alimentos, menos desconforto a gente vai ter no intestino e também melhora da saúde. Melhor. A diretora comentou agora comigo aqui no ponto, pastinha, diretora, laxantes em formas de pastas. Eu nunca vi. Ajuda, né, diretora? Isso também é perigoso? Eu conheço só a versão tradicional do laxante. Em alguns exames eu precisei recorrer. Mas a diretora comentou que agora também tem algumas pastas que ajudam, né? Tem esse apelo de ajudar a limpar o intestino. Os laxantes, de modo geral, eles são bem agressivos, né? Então, as pessoas utilizam mesmo o laxante quando realmente
tá insuportável, não vai no banheiro, tá incomodando. Porque aí perde muita água junto, desidrata bastante, né, O laxante, ele faz com que você force o intestino mesmo a liberar aí o que está ali preso. Então, tem pessoas que usam um laxante industrializado, mas tem outras formas de laxante. Então, o cloreto de magnésio também pode ser utilizado como excesso de magnésio. E o problema disso é realmente o vício. Então, as pessoas usam uma vez, resolve, e aí não resolvem um problema, né, inicial, que é a alimentação, ou aí o que for causado por isso, e aí acabam usando isso sempre. E aí vai prejudicando a mobilidade do intestino. Então, imagina, seu intestino está acostumado a naturalmente ele mesmo ter que fazer essa força, né? E aí você não estimula ele a fazer naturalmente, você força ele a fazer com o medicamento. Então, isso vai prejudicando ao longo do tempo. Por isso que os laxantes, eles devem ser utilizados realmente em casos muito graves, né? Então, você não sabe o que está acontecendo, tá, faz tempo, então aí você utiliza, tem gente que faz às vezes até lavagem, né, por conta disso. Mas em momentos muito específicos, não assim, rotineiramente, não vou no banheiro, então vou utilizar o laxante. Não né? pode, Não né? pode. Recebemos várias perguntas interessantes de gestantes reclamando que tem prisão de ventre, uma mãe preocupada com a filha que tem intolerância à lactose e a criança sofre com prisão de ventre. E uma telespectadora que eu achei bem curiosa, ela perguntou se ela tem prisão de ventre e ela sente dificuldade de emagrecer, se uma coisa está relacionada com a outra. No próximo bloco a gente vai responder essas e outras dúvidas. Continue se manifestando através do nosso call center ou através das nossas redes sociais. E no próximo bloco também tem uma receitinha deliciosa da Jéssica, um suco, que vai ajudar bastante o seu intestino a funcionar muito bem. Até já!